Boa noite, colegas. Boa noite a todos e todas presentes aqui no presencial, que estamos aqui na cidade de Pelotas. Estamos com a sala cheia. Muito bonito de ver a presença aqui no presencial em Pelotas e vocês aí na tela, em várias partes do Brasil, né? Quero dar boa noite a vocês, agradecer a vocês pela presença nesse terceiro dia do segundo seminário Semblante, em que nós nos propusemos a discutir a ética do analista, a ética da psicanálise e a formação do analista. Então, é um prazer estar com vocês aqui. E para esse nosso terceiro dia de encontro, nós vamos receber o nosso colega psicanalista, professor Dr. Frasmar Costa Lima, que é transmissor do Instituto Semblante. O Frasmar e eu já temos um longo percurso aí de trocas acadêmicas, trocas intelectuais, até nos encontrarmos na psicanálise. Então, a nossa história é bem anterior à psicanálise. Vem da filosofia, vem da literatura, e fizemos ótimas discussões por lá e continuamos aqui pela psicanálise. É um grande amigo, um excelente psicanalista, filósofo, mestre e doutor, né, em cultura, história da cultura, filosofia e educação, que o título é longo. Então, é uma honra estar aqui hoje com vocês e com o professor Frasmar Costa Lima. Seja bem-vindo, professor Frasmar. Obrigado, professora Michele. Boa noite a todos aqui que nos acompanham, aos que aqui estão presentes. Vocês me ouvem bem? Eu vou tentar manter esse tom de voz, como vocês perceberam, quem esteve comigo nos últimos 2 dias percebeu que eu estou um pouquinho afônico, né? Vou tentar manter esse tom de voz. Se começar a falhar, alguém me faça um sinal, por gentileza, para eu tentar recuperar, tá? E eu vou tentar também aqui ser um pouquinho mais econômico por conta desse problema, dessa faringite que se estende um pouquinho mais do que eu gostaria. Mas uma grande alegria retornar aqui a Pelotas, né? Já não é o primeiro evento, não é a, a primeira conversa que temos, né? Já tivemos aqui outras atividades na Universidade Federal do Rio Grande, na Federal de Pelotas, aqui no Instituto O Semblante. E sempre é uma grande alegria, porque as discussões, né, as transmissões, as trocas sempre são muito potentes, são muito... Né? Eu gosto sempre de... E geralmente os congressos nós temos o que nós chamamos ali de concílio lateraense, né? E o concílio lateraense tomando exatamente aqui a terminologia da palavra de usar as laterais, né? Usar os espaços laterais desses congressos. Então, é claro, nós temos a programação, nós temos as palestras, nós temos aqui as mesas redondas, mas nós temos também todas as trocas que ocorrem nessas laterais, né? E essas trocas nos permitem aqui não só trocar ideias, não apenas estar atento aqui às transmissões, aos conceitos, à teoria, tá? Mas também fortalecer amizades, rever pessoas queridas, rever muitos daqueles que, de alguma maneira, deixam saudades e marcam a nossa trajetória, tanto na academia quanto na psicanálise. Então, aqui eu encontrei o Ângelo, né, a esposa do Ângelo aqui, a professora Juliana Lara, que vem lá de Belo Horizonte, né, com o Cláudio, e sempre uma alegria rever todos vocês, né? Esses, esses dias, né, dentro da proposta do Congresso, nós estamos sendo provocados, já fomos no primeiro dia pelo professor Jacob Ziak, né, e ontem pela professora Michele, né, a pensar justamente essa psicanálise, essa ética da psicanálise, e às vezes um pouquinho mais do que a ética, né, os seus desdobramentos, entendendo ali que quando nós falamos de ética, nós falamos também de um ethos,
Então, nós podemos entender isso como um conjunto de costumes, um conjunto de ações, um conjunto de padrões que se estabelece, mas podemos tomar a ética também como uma decisão única, como uma decisão fundamental, difícil, que carece de uma deliberação do próprio sujeito. E aquela situação em que apenas o sujeito pode tomar a decisão por si mesmo. Tá? Tem um pensador alemão muito interessante, não que eu morra de amores por ele, né? Que é o Immanuel Kant, e ele escreve um texto muito peculiar e muito interessante, que é a fundamentação da metafísica dos costumes, e lá pelas tantas ele elabora lá um tal de imperativo categórico. Né? Ele fala assim, o que seria isso? Né? Um imperativo da razão, um imperativo pautado nas categorias da razão. E ele coloca uma fórmula para a ética. Ele vai lá e diz assim, age de maneira tal que a máxima da tua ação torne-se lei universal. Né? Se olharmos para isso de uma maneira muito abrangente, tá? Nós vamos traduzir isso, não faça para os outros o que você não quer que façam para ti. Tá? Que, afinal de contas, é a máxima da tua ação que deve ser considerada como uma lei válida para todos os outros sujeitos. Tá? E, de certa maneira, aqui nós vamos passar hoje por uma certa universalidade. Tá? E entender como essa universalidade ela se aplica na psicanálise. Por isso eu pensei esse título justamente dos desafios do psicanalista no século XXI, passando ali pela cultura, filosofia e um pouquinho de teoria política, né? Porque nós não podemos pensar que a psicanálise está aislada do seu tempo, está aislada das condições políticas, das condições culturais, ela não está aislada da conceituação da época, da conceituação da civilização, né? Então, aqui nós tratamos teoria política, mas não a teoria política num aspecto, vamos dizer assim, superficial, no aspecto partidário, mas naquele sentido mais profundo da política, em que a própria conjuntura da polis carece, né, das contribuições do sujeito. Né? A própria estrutura da polis carece das deliberações que esse sujeito vai estabelecer, olhando para si e para o outro. Então, de certa maneira, né, e como a psicanálise trata muito disso, né, do eu, do outro, né, do olhar que se estende para essas duas vertentes, de certa maneira, nós temos na psicanálise, né, o imbricamento aqui de uma conjuntura política. Vocês viram que a voz começou a falhar, a professora Michele, muito gentil, né, já me socorre, né, aqui, Cuidado. Clínica do Cuidado, a hospitalidade, né? Olha, que maravilha. O professor Michele, também me socorro duas vezes, por gentileza? Como é que eu faço para compartilhar essa tela? Claro, professor. Eu aqui, Isso, é isso. o senhor aperta Aqui, isso. aí só confere. O Pronto. pessoal está conseguindo ver os slides do professor Fransmar agora, o pessoal do Zoom? Alguém me faça um sinalzinho, por gentileza? Sim, Sim? pronto. Ok. Ok. Só para garantir, os slides se movem? Sim? Ok. Perfeito. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar essa apresentação com uma citação que o Freud traz lá no Mal-Estar na Cultura, logo no comecinho do texto, e ele fala que ele é provocado por um amigo dele acerca de um certo sentimento oceânico, que em princípio ele não compreende muito bem. E ele coloca ali um sujeito chamado, traz uma citação do Christian Gref, num livro chamado Hannibal, com referência ali ao Hannibal de Cartago, e ele vai, então ele fala assim, olha, um certo anti-herói, de repente, ele coloca o mundo, esse sujeito no mundo, e ele olha para esse sujeito no mundo e fala assim, não tem muito como escapar. Não adianta eu elaborar o sujeito, não adianta eu pensar o sujeito, a religião, a política, a cultura, a civilização, e fazer tudo isso separado
de uma maneira em que cada coisa permaneça na sua categoria como se fosse pura e simplesmente uma caixinha, e não entender que todas essas vertentes e todos esses fatores, de alguma maneira, estão imbricados. Então, esse sujeito, ele é um sujeito no mundo. Tá? E aí o Greb vai dizer assim, olha, na boca ali do seu anti-herói, né? Não temos como escapar desse mundo. Estamos presos nele de uma vez por todas. Né? Simplesmente estamos no mundo. Não há o que fazer. Ora, mas qual que é o grande desejo da psicanálise, né? Ou desse sujeito que vem em busca da análise para lidar com o seu sofrimento? Justamente me livrar desse mundo que me atormenta. Esse mundo é um mundo que me causa sofrimento. Se eu pudesse fazer qualquer coisa para melhorar minha condição, a clínica do cuidado é uma maravilha. Gente, apareceu uma bala de gengibre aqui. Do nada, alguém, Gelsi, professor Rodrigo Paola já me trouxe. Olha, a sua palestra de ontem, professora Michele, já está rendendo frutos e eu agradeço porque estou sendo particularmente beneficiado. Tá? Ah, então, assim, é muito interessante pensarmos isso, porque se eu pudesse fazer qualquer coisa que me traria alívio imediato e uma felicidade total, plena, seria acabar com o mundo do jeito que ele é e torná-lo a minha imagem e semelhança. Então, assim, esse mundo não te serve, gente. Isso para mim não dá certo. Que mundo que você precisa, Franz? Mas preciso do meu jeitinho, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, tá? Então as pessoas vão se comportar desse jeito aqui, ó. Tá? Eu vou ter isso. A minha condição de vida vai ser essa, tá? O meu corpo vai ser esse. E o resto? O resto não me importa. Tá? Seria justamente aquela condição, e aqui estamos falando, lógico, num campo amplamente hipotético, né? Em que eu posso escapar desse mundo, tá? Ou vergá-lo conforme a minha preferência, conforme o meu desejo, conforme o meu prazer. E é por isso que o prazer ele é tão complicado, né? Apesar de tão gostoso e tão necessário, né? Ele é tão complicado de ser realizado. Tá? O Freud, nesse comentário à citação do Greber, ele vai dizer que existe ali um sentimento de uma vinculação indissolúvel de comunhão do sujeito com todo o mundo exterior. Tá? Ele cria o mundo dele. Esse mundo interior, esse mundo meu, ele é perfeitinho. Ele é muito bonitinho. Mas eu tenho essa vinculação da qual eu não consigo me livrar com o mundo exterior. Ora, esse mundo exterior, ele vai fazer o quê? Ele vai me trazer o sofrimento. Ele vai vir com a tal da realidade. E a tal da realidade vai falar, Fransmar, não interessa o que você quer. Não interessa. O mundo é assim, ele não vai ser do seu jeito. E eu vou ter que lidar com isso. Só como é que eu lido com um mundo que não é do meu jeito, gente? Sem sofrer, tá? Não tem como. E aí eu preciso aprender a lidar com duas coisas. Uma, com o mundo. Dois, com o sofrimento. E aí esse princípio do prazer, esse prazer que eu busco desmedidamente a ponto de dissolver o mundo, ele passa justamente a entrar em conflito, a se confrontar com essa noção da realidade. Ora, se o sujeito é um sujeito no mundo e não dá para ser do jeito dele, é lógico que todos os outros aspectos da existência e da vida estão contidos aqui nesse pressuposto. Eu não tenho como entender um sujeito no mundo se eu desconsiderar a religião. Eu não tenho como entender um sujeito no mundo se eu desconsiderar a cultura e a especificidade daquela cultura. Eu não tenho como entender o sujeito no mundo se eu desconsidero a política. Eu não tenho como entender o sujeito no mundo se eu não considero os hábitos familiares. Tá?
Por isso, e aí deixa eu só retomar aqui o slide, deixa eu ver se eu não dou spoiler, né? Olha, a palavra que o Freud usa lá no Mal-Estar na Cultura, né? É uma vinculação indissolúvel de comunhão. Comunhão. O que que é comungar? É colocar em comum, é entender que entre A e B existe uma comum união que permite com que essas duas instâncias, essas duas esferas, se fundam de alguma maneira, tá? Vão se tornar um só? Claro que não. Mas eles vão preservar peculiaridades e vão ser obrigados a se relacionar. É claro que se eu tentar medir forças com o mundo, tá claro quem vai ganhar. Se bem que tem um pessoal que gosta de lutar contra a natureza, né, gente? Tem o pessoal que fala assim, não, vamos lutar contra a natureza, né? Não, não vou, né? Eu sou teimoso, não quero, assim. É óbvio que a natureza acaba vencendo, né? E aí, no ápice do pessimismo, um sujeito interessantíssimo, que é o Arthur Schopenhauer, ele fala assim, mas, gente, para que vocês estão se preocupando com a vida? Né? Vai todo mundo acabar do mesmo jeito. E aí você fala assim, nossa, mas isso é muito pessimismo, né? É que a questão, de repente, não está lá no fim, nessa determinação. A questão está nessa comunhão, no que a gente consegue colocar em comum dentro de todo esse processo que nós chamamos de vida. Dentro de todas essas relações existenciais que nós chamamos de vida. Então, Freud diz lá, em algum momento, o eu se desliga do mundo externo, ou mais corretamente, no início, o eu abarca tudo. No início, assim, lá na infância, naquele momento que nós começamos a perder o mundo, no começo da nossa percepção do mundo, o mundo é todo meu. O eu abarca tudo. Depois, ele separa de si um mundo externo, aquilo que não me interessa, que não atende o meu princípio. Nosso atual sentimento do eu é, portanto, apenas o vestígio atrofiado de um sentimento muito mais abrangente. Sim, todo abrangente, que correspondia a uma mais ínfima ligação do eu com o mundo em torno. Olha que interessante isso que o Freud nos traz, né? E aqui eu não quero ficar pensando só o Freud, mas eu quero aqui propor uma reflexão, tá? Em que nós possamos pensar a partir de contradições. Mesmo que elas apareçam como uma contradição lógica, nós precisamos ter uma certa flexibilidade para entender que essa aparente contradição ela é justamente essa comunhão que desperta, que faz entender que o eu, que o outro, que o mundo, que a cultura, a religião, o Estado, a política, a civilização, são partes, tá, de uma leitura que parte do eu para o todo. Então, num primeiro momento, ela abarca tudo e a partir daí eu vou selecionando o que me interessa e o que não me interessa. Tá? Podemos citar exemplos claríssimos. O professor Rodrigo Oliveira, aqui do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande, né? Ele tem uma grande virtude, tá? Que é ser torcedor do Colorado. Tá? Para quem está nos acompanhando nas palavras do professor Rodrigo aqui, trata-se de algo próprio da evolução humana, é isso? Não, né? Aí o professor Rodrigo estava assim, não, mas ser colorado é a melhor coisa do mundo. Olha o mundo que ele construiu, né? Ser colorado é a melhor coisa do mundo, aquela coisa. Claro, qualquer gremista vai discordar disso, né? E aí um gremista vai falar assim, não, mas espera aí, o Grêmio, pelo menos, o hino foi composto pelo Lupicínio, né? Afinal de contas, existe um referencial cultural aqui, né, que faz com que esse mundo seja melhor que aquele. Nós começamos a nos colocar no âmbito da comparação, tá? Mas por mais que o Colorado traga sempre prazer ao professor Rodrigo, e na imaginação dele, na fantasia, na ilusão, ele está sempre tomado pelo prazer das virtudes dadas pelo Colorado,
O Cláudio está olhando para mim, o professor Cláudio olhando para mim assim, ele vai falar do Atlético, ele vai falar do Atlético. Eu vou deixar o Galo Mineiro em paz hoje, porque a garganta não está boa, tá claro. Por mais que o Colorado tenha todo esse aspecto de prazer no mundo que o professor Rodrigo constrói, tá? Ontem o professor me fala assim, cara, eu ainda sou traumatizado com a Copa União de 1989, naquele jogo com o Bahia, que o Bobô foi lá e acabou com o Colorado. Assim, é um mundo tão prazeroso, mas de alguma maneira esse desprazer ainda está posto de uma forma tal que marca a personalidade dessa pessoa. Falei, mas aquilo me traz um sofrimento muito grande. É lógico que estamos falando aqui de um jogo de futebol em 1989, eu não era nem nascido, né? O professor Rodrigo Mantenho sempre comigo. é, quando eu falo do sentimento de comunhão que existe no Instituto Semblante, as pessoas às vezes não acreditam, né? Ele me saca uma figurinha do Colorado, né? Não, é do Colorado, é do álbum de Do figurinhas da álbum de Copa figurinhas. União de 1989. Olha o que é o trauma de uma criança. Olha como a gente pega assim, a gente mexe no trauma, né? No trauma do sujeito, né? Ele me traz uma figurinha do álbum da Copa União, do título que o Colorado não tem, né? Do álbum de 1989, né? Do ano da derrota. Do ano da derrota. Por que é importante dizer isso? É claro, assim, vamos lembrar lá, né, gente? O xiste também faz parte de todo o processo. Então, essa carga de humor é muito bem-vinda e potencializa, né, as nossas reflexões, né? Por que isso é tão importante? E por que eu agradeço a contribuição do professor Rodrigo com a sua figurinha, né? Justamente porque isso nos mostra, tá, que apesar de eu esperar um prazer, que muitas vezes para mim é ideal aqui, nesse mundo que eu criei, eu preciso aprender a lidar com esses sofrimentos. Eu preciso lidar com a mácula, eu preciso lidar com a dor, eu preciso lidar com o trauma. Para o sujeito carregar uma figurinha do álbum da Copa União de 1989, e repito, eu não era nascido, tá? É porque o trauma foi grande, né? A partir daí vocês imaginam o que acontece. Então, essa ligação é de uma grande intimidade. É uma ligação muito íntima que o eu estabelece com o mundo. E muitas vezes o sujeito constrói o seu mundo a partir das relações que ele está estabelecendo nesse processo, que ora é dele com o mundo, ora é dele com ele, ora é dele com o outro. Tá? Por isso que nós pensamos que essas questões, elas passam pela psicanálise, mas elas precisam encontrar um pezinho ali que a mantenha em uma relação tão íntima do sujeito com o seu mundo, que é estabelecida pela psicanálise com a história. Então, quais são os desafios do psicanalista hoje? Ó, fôssemos pensar os desafios da psicanálise lá no Freud, no início do século XX, o mundo com o qual Freud estava ligado era um. Às vezes eu quero fazer um exercício de pensamento e eu penso assim, imagina se o Freud tivesse Instagram. O que será que apareceria? Imagina o Freud fazendo um reel, né? Imagina o Freud e o Jung fazendo um podcast. O que seria aquela coisa, né? As experiências traumáticas que vão passando pela vida da gente, né? Imagina, é claro, o que aconteceria nessa relação que a psicanálise estabelece intimamente com a história. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, a relação do eu com o mundo. O segundo ponto, a relação da psicanálise com a história. É impossível olharmos para os desafios do psicanalista hoje apenas com o olhar do Freud. Então, de repente, toda a ortodoxia, e confesso, gente, eu acho lindo, tá? Eu acho a ortodoxia uma coisa linda de se ver, tá? De ver, tá? Que fique bem claro, de ver.
charuto na mão, aquele terno completo, colete, aquela postura austera, neutra, aquela cara de paisagem bonita, né? Você olha para o analista nem parece um analista, ele parece um tijolo colocado na frente do sujeito, né? E o sujeito fala assim, o que será que ele está pensando, cara? O sujeito na maquinação da fantasia dele, ele dá conta de todo o processo, claro, né? Ele tem que olhar para o analista e falar, ele fez cara de que me entendeu. Ele já me sacou. Ele sabe o que eu tenho. E ele não vai me falar. E ele não vai me falar nada. É claro que nesse universo, aquela associação totalmente livre, aquela elaboração fabulosa, ela passava muito mais até pelos aspectos neuróticos do próprio sujeito do que pela compreensão de fato. Mas naquele mundo isso fazia sentido. Tá? Hoje, quando nós olhamos para o século XXI, que é um mundo da exposição, que é um mundo da imagem perfeccionada, que é um mundo da imagem posta para a admiração do outro. Tá? É um mundo em que o eu, se ele não for acolhido, se ele não for aceito, se ele não tiver coraçõezinhos curtindo ali a postagem dele, tá? Esse sujeito pode se sentir, sabe Deus o quê? Né? Eu lembro de uma situação, se eu não me engano, há uns 2 anos, no Big Brother, tá? Que tinha lá uma youtuber, uma influencer, né? E era uma pessoa que tinha assim, coisa de 10 milhões de seguidores. E ela começou, dentro do programa, a pensar: o que meus seguidores estão achando? Será que eles estão curtindo? O que eles estão fazendo? Será que me cancelaram? Eu falei A, será que entenderam B? E ela começou a entrar num processo tal que ela terminou internada, justamente, né? Para estar no surto psicótico, ela conseguir sair da casa dessa exposição. Aí você fala, é uma cobrança tamanha, tá? E uma cobrança pela uma resposta que vem do mundo, e não vem do mundo enquanto uma representação do outro, não vem do mundo enquanto o grupo social que eu convivo, aqueles que eu espero que me aceitem. Isso era coisa do século XX. O século XXI é uma cobrança por uma resposta que vem do mundo como uma avalanche. E uma avalanche pensando o mundo como um todo. E pensando no mundo assim, eu não quero saber se meus amigos da escola aceitam minha postura. Eu quero saber se a internet aceita minha postura. Eu quero saber se a internet aceita. Quantos milhões de curtidas eu vou ter? Eu não estou mais falando de grupos com os quais eu me relaciono. Eu estou falando da aprovação de pessoas com as quais eu não tenho o menor contato real. Eu estou falando da aprovação de pessoas que eu nunca vi na vida. Eu não sei quem é, eu não sei o nome, mas eu desejo. Imagina o Freud diante disso. Falar dos desafios do psicanalista no século XXI, claro, nós precisamos de toda essa fundamentação, nós precisamos de todo o embasamento teórico, de toda essa transmissão dentro da nossa formação teórica, mas nós precisamos também de um olhar para si e entender que o nosso mundo não é o mesmo. A psicanálise e o seu vínculo com a história, né, essa relação íntima que ela estabelece com a história, ela vai se alternando. E ela vai criando novas relações. Né? E criações que sempre vão refletir o eu. Nesse ponto, o Freud estava certo. É um eu diante do mundo. É um eu que, de repente, olha para esse mundo e fala: esse mundo não me interessa, eu vou construir o meu. Mas com a quantidade de possibilidades que nós temos no século XXI, imagina como é a construção desses mundos. Imagina o trabalho que a realidade deve ter hoje, né, para virar para o sujeito e falar: não, querido, aqui não. Você não pode. E, de novo, não adianta lutar contra a natureza. Né? A realidade, ela vem. Ela vai chegar e falar assim: não vai funcionar. Você pode desconstruir esse mundo do jeito que você quiser. A realidade é outra.
né? É aquela coisa interessante. É, às vezes, quando o sujeito vem para análise e começa a falar, e fala, mas e se eu fizesse o amor perdido? Pelo menos no exemplo da música sertaneja. A música sertaneja nunca nos deixa na mão, né? É, o amor perdido, a amada que se foi. Mas e se eu mudar o meu comportamento? Se eu mudar quem eu sou? E se eu mudar a minha vida? E será que ela me aceita de volta? A vontade de falar para o cara, ó, se você quiser se enganar, você se engana, tudo bem, né? É uma questão sua. Mas esse mundo que você está tentando construir, se colocar nele, ele não funciona, né? A realidade vai te dar o troco. Então, muitas vezes, a realidade é esse, vamos chamar aqui de inimigo a ser batido, né? Mas em nada isso altera a história. Você pode lutar com a realidade o quanto quiser, mas não há nada que se possa fazer, né, para que a história siga o seu fluxo, que para as coisas sejam da forma como elas são, para que o mundo seja mundo. Aí você fala assim, mas nós não podemos mudar o mundo? Então, nós quem? Entende a complicação? Nós, de repente, é gente demais. Mas há tentativas que isso? Há. E as mais interessantes e as mais desarrazoadas possíveis, né? E o Freud, lá no século XX, já pensava nisso, né? E dizia lá, ó, mais enérgico e mais radical é o procedimento que enxerga na realidade o único inimigo, a fonte de todo sofrimento, tá? Com a qual é impossível viver e com a qual, portanto, devem se romper todos os laços para ser feliz em algum sentido. Olha a figura que o Freud nos traz. O eremita, tá? O eremita dá as costas a esse mundo, nada quer saber dele, mas pode-se fazer mais, pode tentar fazer, reconstruir outro em seu lugar, no qual os aspectos mais intoleráveis sejam eliminados e substituídos por outros conforme os próprios desejos. Você quer criar o seu mundo? Cria, meu amigo. Vai resolver alguma coisa? Não. Vai mudar alguma coisa? Nada. Mas e se reunirmos aqui? Olha, uma ideia para vocês. Nós poderíamos reunir todos nós, que somos pessoas legais, que somos pessoas analisadas, né? Que somos pessoas que estamos com a nossa análise em dia. A professora Michele ontem falando sobre a importância da análise pessoal, como primeiro passo para acolhimento, para hospitalidade, toda aquela constituição bonita, né? E estamos todos nós aqui devidamente analisados. De repente, alguém tem uma brilhante ideia, fora daquilo que a Michele falou, né? Vamos criar uma sociedade só nossa. Porque nós, afinal de contas, comungamos todos dos mesmos valores. Percebe a gravidade disso? Tipo, viva a sociedade alternativa, né? Percebe? Vamos criar uma comunidade nossa. Vamos criar uma sociedade em que não precisamos atender ou nos submeter às regras da civilização e do Estado, qualquer que seja ele. Mas, mais ainda, vamos criar uma comunidade conventual onde nós vamos nos isolar dentro de uma regra específica e criamos um eremitério. Tá? Houveram tentativas para isso, mas só muitas. Tá? Existem ordens religiosas que têm, inclusive, propostas muito semelhantes de isolamento do mundo. Tá? Mas você fala assim, mas isso quer dizer que eles estão fora do mundo? Não, porque em um determinado momento a realidade chegou e falou assim, então, mas mesmo você estando lá, num convento, no eremitério, mesmo você estando num sítio, numa sociedade alternativa, mesmo você criando a sua comunidade, de alguma maneira você ainda se relaciona com o mundo. A questão é qual o carisma que você quer trazer para si, tá? Para fazer com que essa sua existência, e aí mesmo o eremita tentando dar as costas para a realidade, tenha sentido.
Porque a hora que o sujeito chega no eremitério e fala assim, pronto, encontrei meu sonho de adolescente, eu queria me trancar numa biblioteca, né, de preferência de algum mosteiro beneditino medieval, onde eu tivesse acesso a todos os originais do Aristóteles, inclusive a Segunda Poética, e eu pudesse lê-los em grego, latim, né? Não aprendi grego, não aprendi latim, né? Falo mal o português, a realidade veio, acabou com todas as minhas ilusões. Eu falo assim, tá, eu vou fazer o quê dentro do convento? Ei, cara, tu foi de hoje? Foi bom? Pode ser. Né? Falo assim, o que que eu vou fazer agora dentro do convento? Né? Fazer uma média. Olha, eles colocaram aqui. Uhum. Isso aí pra... Vani, mutei. Pronto. Né? O que que eu vou fazer agora dentro do convento? A realidade vai estar presente lá do mesmo jeito e isso não vai resolver absolutamente nada. A avó vai pagar. Né? E isso não vai resolver absolutamente nada. Isso não vai me tornar mais ou menos feliz se eu não aprender a lidar com as questões que eu tenho dentro dessa relação que eu estabeleço com o mundo. Porque toda aquela construção que eu tive, toda aquela construção que eu fiz de um mundo perfeito, e por mais que eu encontre pessoas que estejam dispostas a comungar daquilo, né, elas vão chegar para mim e vão falar assim, bom, só que você precisa sobreviver. E aqui você não vai se livrar do relacionamento humano. Tem um outro aqui ainda para você conviver. Se você quiser transformar isso em algo que tenha sentido, você precisa rever esse seu isolamento, rever isso que você está se propondo, falar assim, olha, você pode até se isolar, mas o mundo está ali. Então, não dá para ser nenhum nem outro. Essa tentativa primária, e podemos dizer de certa maneira, de olhar apenas esse eu, tá? Ela não nos serve a partir do momento em que eu preciso olhar para esses desafios que nós observamos hoje na nossa clínica. E muitas vezes o que que nós observamos na clínica? O sujeito que quer fugir do mundo. O sujeito que não consegue se relacionar com, às vezes, nenhum ambiente no qual ele esteja inserido. A minha família, o meu trabalho, o meu clube de futebol de botão, tá? O meu time de peteca. Ele não se relaciona e sempre encontra algum motivo ali para que esse mundo lhe impute um sofrimento muito maior, às vezes até do que é a realidade. Não poucas vezes nós chegamos na clínica e o cara fala, ah, não, mas aí, quando eu percebi que eu me apaixonei e isso doeu, isso me machucou, eu falei, não vou me apaixonar mais. E aí eu não sofro mais. Assim, funcionou. Deu certo. Você conseguiu. Não. Então, por que você não aprendeu a lidar com aquilo? Por que você não aceitou que dói? Por que de repente não é mais fácil você olhar para esse amor e falar assim, amar dói? E dói pra caramba, gente, na boa, né? Tem gente que encontra maneiras aí de olhar para isso e fazer com que isso pareça mais leve. Consegue, a música sertaneja está aí, né? O cara não se dá bem com o sentimento de amor, ele vai lá e encontra um outro sujeito passando pela mesma tragédia, né? Vai na música sertaneja, compõe uma canção ali, vamos tocar, pega uma viola, sai os dois na rua e pronto, né? Em vez de você ficar pensando nele, né? Pense em mim, chore por mim. Olha, para eu não sofrer pelo outro, eu quero o quê? Que o outro sofra por mim. Liga para mim. Não, não liga para ele. Olha que maravilha. Esses são os desafios da nossa época. Agora, você imagina se o Freud tem que lidar com o Leandro e Leonardo? É óbvio, é que ele encontraria uma maneira de fazer isso, mas o sofrimento que ele seria infligido, tá, seria o sofrimento do nosso mundo.
do mundo que nós aceitamos e em alguns momentos nós tentamos afastar, né? E às vezes é muito mais fácil afastar esse mundo do que realmente lidar com ele, tá? Aí o Freud segue dizendo o seguinte: um indivíduo que, em desesperada revolta, encetar esse caminho para a felicidade, né, sem passar pela música sertaneja, normalmente nada alcançará. A realidade é forte demais para ele. Torna-se um louco que, em geral, não encontra quem o ajude na execução do seu delírio, né? Mas disse que cada um de nós, em algum ponto, age de modo semelhante ao paranoico, corrigindo algum traço inaceitável do mundo de acordo com o seu desejo e inscrevendo esse delírio na realidade. Sabe quando você tem aquele momento que você fala assim, não, gente, essa realidade não faz sentido. Já viram alguma coisa, né? Você fala assim, não, isso faz sentido? Não faz. Não. Estamos chegando próximo do Natal. Festas, alegria, família, aquela coisa, todo mundo em paz, aquela cordialidade, né? O amor reina. E aí vamos comprar presentes. E aí vamos ao shopping. E o shopping tem um negócio muito interessante chamado estacionamento. Então, estacionamento de shopping em época de Natal, uma frase que me marca para sempre naquilo é assim: você entrou na minha vaga. Eu falo assim, tua? Como assim o sujeito entrou na tua vaga? Não, eu estava aqui esperando primeiro. Esperar, sim, pode. Mas o que obriga esse sujeito em tendo a oportunidade de não colocar o carro na sua frente e entrar na vaga que você acredita na sua ilusão, que seja tua, tá? E que ele vai falar assim, tua não é. Ah, ele entrou na meu, teu. Olha essa figura da realidade que é tão interessante que chega para o eu e fala assim, não, não funciona. Outro. Justamente o princípio da alteridade. Mesmo que o sujeito encontre alguém que comungue, que o ajude na execução do seu delírio, tá? Não vai funcionar. Mas ele vai tentar corrigir os traços inaceitáveis do mundo, de acordo com o seu desejo, ele queria que a vaga fosse dele, inscrevendo esse delírio na realidade. Aí ele vai criar o quê? A cordialidade. Por uma questão de educação, nós fazemos uma filinha, esperamos que o sujeito entre na vaga, quem chega depois vai lá, moral. Criamos um conjunto de regras onde precisamos da aceitação do outro, onde precisamos de uma convenção que nos determine, que nos estabeleça condições mínimas, tá? Para que esse meu e esse seu sejam respeitados. Mesmo que de meu e seu ali não exista absolutamente nada. Eu vou falar de novo porque a voz falhou. Absolutamente nada. Tá? Segue o Freud. É de particular importância o caso em que grande número de pessoas empreende conjuntamente a tentativa de assegurar a felicidade e proteger-se do sofrimento através de uma delirante modificação da realidade. Volta lá, a realidade é dura demais. Tá? É lógico que, para nós que estamos na psicanálise e olhamos para isso, e claro, pensando aqui, nós analisados, nós que estamos com a nossa análise em dia, nós entendemos que muito disso está posto dentro dos próprios mecanismos de defesa, está posto ali dentro das próprias questões de segurança, dentro daquilo que nós conseguimos enxergar e que suportamos tomar como sofrimento, né? Mas quando o Freud fala assim que é uma delirante modificação da realidade, é porque, de alguma forma, tá? O próprio mundo, e falando agora do mundo dele, lá no começo do século XX, em vários aspectos já não fazia muito sentido. Em muitos aspectos não fazia sentido. Vamos dar
uma olhadinha para esse mundo. Para entender o que é esse mundo, eu preciso primeiro saber o que ele é. É uma questão de saber. É uma questão de conhecer, uma questão ali em que eu consigo observar isso de uma forma do conhecimento. Eu não digo aqui mais apenas o conhecimento do sujeito sobre si quando ele vem para a análise. É um conhecimento que implica no repertório. Eu não canso de falar isso. Talvez o maior desafio do analista seja justamente constituir algum repertório. E o repertório, vamos lá no Lacan, né? Dentro da linguagem, dentro da construção dos conceitos, é aquilo que vai permitir os vínculos. Tá? E quando falamos em repertório, né? A professora Michele, quando aqui muito gentilmente me apresentava, falava da nossa amizade de 2, 3 anos, né? Coisa assim, de pouco tempo, e falava, chegamos a isso a partir de onde? A partir da literatura, a partir da filosofia, a partir do congresso. Percebe que tem alguma coisa aqui ligando essas pessoas, estabelecendo justamente essa comunhão que permite a visão de mundo? Não. Professor Rodrigo, né? Mesma coisa. Há um repertório que nos permite conhecer e olhar esse mundo, né? Ele pode ser a literatura? Pode. Ele pode ser a música? Pode. Tá? Mas o que está em jogo aqui é o saber que isso implica, é o conhecimento que eu tenho e como eu vou refletir isso em produção de conhecimento para olhar o mundo. Mas Fransmar precisa ser algo muito acadêmico, eu preciso ser um acadêmico, ser um doutor, eu preciso... Não, não é disso que estamos falando. Tá? O que nós estamos tratando aqui é a forma como o sujeito busca conhecer as questões da sua época, saber, experimentar, vivenciar isso. E é interessante pensarmos naquilo que o Lacan fala lá no Seminário 1, né? Quando ele diz assim, se o sujeito não começa a se colocar a questão de saber o que é e o que não é, não há razão para que haja um verdadeiro e um falso. Nem mesmo para além a realidade e a aparência. Fica indistinguível. O que é real? O que é aparente? O que é verdadeiro? O que é falso? O que é bom? O que é mal? O que é certo? O que é errado? Se eu não me coloco a questão do saber, não há razão para pensar isso. E eu adoro essa citação do Lacan justamente porque ele fala assim, atenção, estamos em plena filosofia. Nesse momento o Lacan fala, percebe? Não estamos só na psicanálise aqui. Nós estamos discutindo a psicanálise a partir de algo anterior. E se fôssemos pensar apenas de uma maneira ortodoxa e acadêmica, tá? A psicanálise poderia ser tranquilamente uma extensão da filosofia. Pensar a forma de reflexão, o método, o espírito argumentativo, as condições ali intelectuais necessárias para se fazer filosofia, para se fazer psicanálise, são muito próximas. Mas tem uma diferença que é fundamental, né? Que parte justamente da questão. Deve a psicanálise se ater a uma visão de mundo? Quando a gente olha para a filosofia, o que a filosofia começa a estabelecer? Lembra lá do Kant que eu falei no começo da palestra? Age de maneira tal que a máxima da tua ação torne-se lei universal. Ou seja, ali uma visão cosmogônica. A filosofia ela tenta dar resposta para tudo. E me dói no coração falar isso para vocês, porque não é minha formação original. Mas assim, filosofia tem essa pretensão de resolver o problema do mundo. Só que quando ela vai resolver o problema do mundo, ela esquece do sujeito. Mas a filosofia... A Fransmar está falando então que a filosofia... Não, não foi isso que eu disse. Eu estou falando que a psicanálise chama esse olhar do saber, esse olhar do conhecimento, de um lado para o outro. Fala assim, olha, aqui, tem algo que parece muito menor, mas é muito grande e muito importante, que é justamente o próprio sujeito do saber. Tem algo aqui que, de repente, vocês estão tentando explicar a questão do ser, explicar a metafísica, dar conta de toda a problemática da ética e os aspectos fenomenológicos.
E vocês estão esquecendo de olhar para esse sujeito aqui, ó. E vocês estão esquecendo de olhar para esse sujeito e falar assim, esse sujeito sofre. E quando eu olho para esse sujeito e percebo que ele sofre, tá? Ele não é mais só um objeto de conhecimento. E na filosofia nós fazemos, o filósofo tem mania de fazer isso, não é meia culpa. Tá? Nós temos muita mania de fazer isso. O sujeito é objeto de conhecimento. Você vai lá, coloca uma forma, age de maneira tal, a máxima da sua forma, seja lei universal. Faz isso, vai dar tudo certo. Não funciona. Por quê? Porque isso, dentro da construção de alguém, no caso do Kant, era também uma forma de tirar do mundo os traços que lhe eram indesejáveis. E aí, na pretensão do eu, do ego, tá? Ele tenta dar uma resposta universal. Ah, mas tenha os contrapontos, né? Parece o Kierkegaard lá e fala assim, a questão não é você observar o outro e fazer dele um segundo eu, mas é reconhecer a autonomia do outro e fazer dele um primeiro tu. Ele fala assim, lindo! Mas e o sofrimento? O que a gente vai fazer com ele agora? Você resolve a questão da ética? Resolve. Mas no frigir dos ovos, quando é que a ética é executada? A ética é executada na hora que você está naquela situação difícil e você precisa tomar uma decisão que só você pode tomar por si mesmo e pelo outro. Ah, mas se seguirmos os manuais, o manual vai funcionar muito bem com a moral. Existe uma convenção e a convenção, a lei, a determinação, ela aceita esse comportamento, não aceita esse. Tá? Mas quando a gente chega na ética, você não tem que escolher entre o que é certo e errado, entre o que é bom e mal. Você tem que escolher entre algo difícil e algo difícil. Sempre são decisões limítrofes. E são decisões que vão causar sofrimento. E é aí que a questão do saber retoma. Porque o sujeito tem que olhar para esse sofrimento e falar até onde eu consigo suportar esse sofrimento, consigo lidar com ele. Que decisões eu teria condições de tomar ou não. E aí a psicanálise olha para o mundo, tirando esse princípio cosmogônico que existe na filosofia e olhando para o sujeito. Um sujeito que até vive a partir de princípios cosmogônicos, que busca ali fundamentos universais, mas que no dia a dia ele tem que tomar as decisões e sofrer com as decisões que lhe são imputadas pela realidade. Tá? Ora, Fransmar, então, assim, precisamos compreender, né, esses mundos, então, naqueles que habitamos. Né? Exatamente. Necessitamos compreender os mundos. Né? Eu falo, considerando um mundo universal, considerando aquele mundo que o indivíduo cria para si e o que ele afasta de mundo externo. Tá? Ah, mas nós aqui, Instituto Semblante, reunidos aqui em Pelotas, né? Sala cheia, estamos comungando de um ethos, aquilo que o professor Jacó trazia na nossa primeira noite de reflexão, quando ele falava, inclusive, daquela relação da psicanálise com as abordagens freirianas. Né? Temos um ethos aqui. Temos. Né? Mas esse mundo aqui é o único possível? Ele reflete o real? São questões, muitas vezes, de outra ordem, né? E aí, citando ainda o professor Jacó, fala assim, que possuem uma lógica, mas é uma lógica própria. Não adianta tentar entender essa lógica de uma maneira sistematizada, calculada e formulada. Então, assim, é nessa conjunção intelectual e no esforço para a compreensão das concepções de mundo que o psicanalista comunga os séculos que vislumbra a narrativa de um único sujeito. Porque esse sujeito ele carrega consigo todo um aspecto narrativo do seu próprio repertório. Então ele vai trazer, minha mãe dizia que, quando eu era pequena, a minha avó falava que eu não posso fazer isso porque o meu pai disse, que o avô dele disse, e esse pai, esse avô, essa avó, essa mãe, todos esses afetos que estão empenhados na narrativa daquele sujeito,
estão vindo de onde? Das visões cosmogônicas de épocas que não são mais as nossas. De mundos que, de alguma maneira, na constituição do nosso imaginário, já ficaram. Já não existem mais. Mas, ao mesmo tempo, são extremamente presentes. Eles vêm justamente da Copa União de 1989, né, em que o Inter perdeu para o Bahia com um gol do Bobô. Mas esse jogo já foi. Já passou. Essa história, ela hoje só tem sentido do ponto de vista da história. Mas o professor Rodrigo está com a figurinha do álbum no bolso até hoje. O inconsciente não encontra esses livros. E aí, olha que interessante. Qual que vai ser o maior desafio do psicanalista, então, nesse século XXI? Ele é não um desafio da psicanálise, né? Mas ele é o desafio desse sujeito que se predispõe a se colocar diante do outro e acolher esse outro para que ele olhe ao seu mundo, veja o seu sofrimento e decida se quer ou não lidar com ele. Só que aí vamos lá na professora Michele ontem, né? E é interessante como a gente organiza as coisas e depois você vai ver, tá todo mundo quase falando da mesma coisa, né? A professora Michele ontem dizia assim, mas o ponto fundamental do analista é justamente a análise pessoal. Quem estava lembra disso? O que é prioritário aqui para o analista? É a formação teórica? Não. É a análise pessoal. Se ele não tiver análise pessoal, ele não consegue acolher, ele não consegue dar hospitalidade, ele não consegue fazer mais nada. Tá? Qual que é o maior desafio do analista? É o analista. O desafio do psicanalista é o próprio psicanalista. Se ele não percebe isso nele mesmo, tá? Dentro do seu processo, é claro que assim, não significa que ele vai se colocar na posição de impor isso, ou instruir o outro, ou tentar ensinar como fazer, ou escrever uma receita de bolo, sei lá o quê. Mas se ele não olha para esse processo, não faz esse caminho na sua própria jornada, na sua análise, tá? Como é que ele vai acolher seus? Como é que ele vai receber essa demanda? E quando falamos acolhimento, a professora Michele falou muito bem, brilhantemente sobre isso ontem. Acolhimento, gente, não é necessariamente carinho, tá? Acolher é receber. Acolher é a recepção que eu dou para essa demanda do outro, né? E que eu trago isso também, né? Com o meu processo. É um eu que se coloca diante do outro. O Emmanuel Levinas vai falar que isso é uma ação, um exercício de alteridade, que ali é um conceito fundamental dentro da psicanálise, em que em alguns momentos, já que a ética foi tão sistematizada, esse exercício da alteridade, ele pode nos mostrar algo um tanto quanto mais humano, e humano aqui no sentido pé do chão. Não deixa de ser ética, não deixa de ser um ethos, não deixa de ser um sujeito, mas o olhar do um que parte para o outro e volta para si mesmo, como o Lacan tantas vezes nos lembra, né? Se colocar diante do outro sem deixar de ter e de ser um eu. Não sei se até aqui está fazendo sentido para você. Tá? E aí chegamos a num novo tópico do desafio, né? Entre o eu, o outro e o mundo, existe um espaço que é justamente esse espaço político. Então, assim, nossa, mas agora vamos discutir política? Vamos. De uma forma um pouquinho diferente, talvez. Tá? Mas é importante pensarmos que esse espaço político, tá?
ele sai preenchendo justamente esses meandros, tá? Que vão dar liga, que vão dar consistência em todas essas relações. Por que que eu digo isso? Ora, lembra que eu falava que a filosofia tinha uma preocupação com uma visão cosmogônica do mundo, que queria dar conta de tudo ali? Então, exatamente, a teoria política ela vai tentar fazer isso. Você sabe qual que foi a primeira questão dentro da teoria política? Né? A questão da teoria política era fundamental, era a seguinte: qual é a natureza do homem? O homem precisa viver em sociedade? Isso é natural? O Aristóteles vai dizer que o homem é um animal zoopoliticos, um animal naturalmente político. O homem já surge politicamente, já surge em grupo, já surge em uma comunidade. Ele não consegue, de maneira alguma, viver sozinho. Na verdade, não existe a possibilidade dele ter existido sozinho. E ele vai usar uma argumentação lógica para isso. Só que aí, quando chegamos ali pelo século XV, XVI, né, e vamos ali até o XVIII, começam a surgir alguns pensadores que são os contratualistas, ou seja, vão negar aquela ideia do Aristóteles de que o homem era um animal estritamente político e vão dizer: havia um estado de natureza e, a partir de um determinado momento, esse estado de natureza não se sustentava mais. Olha a realidade de novo, né? Acabando com o mundo. E os homens foram obrigados a celebrar um pacto. E, a partir desse pacto, eles fundam o Estado Civil, eles fundam a chamada sociedade, e, a partir daí, o desenvolvimento da civilização. Tá? Esse pacto geralmente é chamado ali de contrato social. Né? Você fala, mas o que isso tem a ver, professor, com a psicanálise? E em 2 minutos que eu entro num devaneio aqui tão delirante quanto do Freud, né? E já mostro para você, e vocês me dizem depois se faz sucesso. Primeiro que a gente parte desse princípio de que a polis, que o espaço político, é um espaço da vida comum. Então, ali há uma construção civilizatória. No segundo momento, esse estado de natureza ele nos coloca a seguinte questão: qual que é o lugar do outro? E quando olhamos para o estado de natureza e a natureza do homem, essa natureza é uma natureza do eu. Então, se pegarmos os contratualistas, Rousseau, o que é um homem no seu estado de natureza? O homem é um sujeito totalmente bom e a sociedade corrompe. Olha que desejo bonito, gente. Daí para uma música sertaneja é 2 minutos. Né? Aí o Hobbes, pessimista, né? O Thomas Hobbes em inglês, qual que é a natureza do homem? O homem, ele é lobo de si mesmo. Ele é um sujeito totalmente mau, e se não criar o Estado não for autoritário, um mata o outro. Se pegarmos as argumentações lógicas, tanto um quanto o outro podem fazer total sentido. Mas não é disso que tratamos aqui. O que tratamos aqui são de algumas pequenas especificações que observamos nas teorias políticas e que nos mostram o quanto do eu e do outro já estava se refletindo na filosofia, mesmo antes do Freud no século XX. Olha o que o Rousseau diz lá no discurso sobre a origem da desigualdade. Ele diz: o verdadeiro fundador da sociedade civil foi aquele homem depravado, eu coloco aqui entre colchetes porque ele cita isso um pouquinho antes, tá? Depravado contrário à sua natureza, tá? Que, cercando um pedaço de terra, lembrou-se de dizer: isso é meu. E encontrou pessoas inocentes o suficiente que nele acreditaram. Quando eu coloco essa condição do meu, tá? Vamos lá no Lacan, dentro das estruturas da linguagem, o meu ele reflete justamente uma posição diante dele. Não é apenas a posse. Para a teoria política, questão é propriedade, ok. Tá? Mas quando trazemos isso para a psicanálise, não é a propriedade pura e simples. Mas muitas vezes o que nós estamos falando aqui é da autonomia desse sujeito em se estabelecer, posicionar. Isso é meu.
Só que o isso é meu depende do quê? Do sujeito do outro lado que vai falar. Tá, tudo bem. Chegou antes na vaga. Perceber que ao mesmo tempo que esse mundo é construído, ele é desconstruído. Ao mesmo tempo que eu chego lá e invoco essa condição, ela me é tirada, né? Eu acho muito curioso que o Rousseau usa justamente o termo depravado, né? E na psicanálise trabalhamos muito justamente com a condição do perverso, né? E no francês ali, essas situações elas aparecem de uma maneira bastante similar. Tá? Aí você fala, por quê? Porque é esse olhar para o meu que não admite muitas vezes que o outro tem prazer, um prazer que interessa ao meu. Esse espaço, essa condição dentro de uma estrutura política é a minha. Tá? Olha lá. A distinção entre meu e teu não é apenas uma demarcação de posse, mas é uma complexa estrutura de alteridade imaginária e simbólica que constitui a própria subjetividade humana. O eu, no final das contas, ele nada mais é do que uma ilusão de autonomia. Tá? Olha o Hobbes. O Hobbes ele é um caso sui generis, porque ele vai pegar a teoria política dele, ele vai partir da física, tá? Ele vai partir de uma teoria chamada mecanicismo, que diz que todos os corpos no universo estão em movimento constante. E, óbvio, se estão em movimento constante, estão em conflito o tempo todo. Estão o tempo todo se chocando. Ele fala, se todos os corpos estão dessa forma, também dessa forma está o espírito. E o espírito é movido por um conatos, que nós vamos traduzir aqui como paixões. Então, você imagina, né, e na psicanálise, o quanto falamos de desejo, né, o quanto falamos dessas paixões, desejos não nomeados, paixões que eu conheço e não conheço bem, aquelas que apenas servem para satisfazer o eu, né, o quanto essas paixões em movimento causam, né, ou provocam, melhor dizendo, né, conflitos. Né? Eu quero um house. Tá? A professora Michele quer um house. Cláudio quer um house, Juliana quer um house, o Renan quer um house, Paola quer um house, todo mundo quer um house. Tá? Se eu tenho apenas um house e jogo aqui no meio para todo mundo, o que acontece? Dentro de uma sociedade civilizada, né, todo mundo espera cair no chão e fica todo mundo gentilmente falando, madame, senhorita, cavaleiro, o senhor primeiro, por favor. Né? Agora imagine que esse talvez seja o último house do mundo. E está todo mundo aqui sedento para o house, fala assim, não, o house é gostoso, o house é refrescante, fresquinho num calor desse, o house, cara, é a única coisa que eu quero aqui. Né? Buquê de noiva. É que o house estava na minha frente, eu não... Obrigado, professora Michel. Buquê de noiva. É que ali não dá para entender, né? Porque tanta gente fica casada. Mas, bom, vamos deixar isso para lá, eu levo para minha análise. A Nathalie não está assistindo. Bom, melhor aí. Então, assim, se eu pego esse house aqui, todo mundo deseja esse house, e todos os movimentos do desejo estão observando esse house, isso aqui vai virar um balaio de gato. Né? Eu ia falar um pega para capar, mas acho que no termo não vai ficar legal. Vai vir lá um balaio de gato, né? Então, assim, tiro, porrada e bomba, né? Imagina isso na natureza. O Rousseau dizia como era bom, porque a natureza era suficiente para atender a todas as pessoas e as suas necessidades básicas, necessidades primárias, e lhes proporcionar prazer e uma vida tranquila, confortável, de maneira que ninguém precisava se preocupar com absolutamente nada. A natureza era suficiente para atender a todos. O Hobbes parte do contrário. Ela não é suficiente, não vai dar conta, não tem comida para todo mundo. Então torna-se uma guerra de todos contra todos. Aquela famosa frase que o homem é lobo do próprio homem, que ele é predador mesmo. Torna-se, o mundo acaba se transformando diante desse conatus, em que todos os desejos, paixões, todo o espírito, esse movimento, numa guerra de todos contra todos. Eu tenho os opostos, e os opostos são possibilidades. Ora, mas todas essas possibilidades, elas estão passando ali pelos afetos. Né? É interessante porque quando a gente pensa em possibilidades, a vida nada mais é do que isso.
A vida é pura possibilidade. E diante de cada possibilidade eu tenho que decidir se eu vou para o mosteiro ou se eu vou para o parque de diversões. Né? E quando eu entendo que esse eu está diante do outro, e esses afetos passam pelo outro, e que, da mesma forma que eu desejo que o outro atenda os meus afetos, eu preciso distribuir afetos e me relacionar afetivamente, né? Essas decisões elas podem ser sempre, de alguma maneira, em alguma medida, elas podem ser a causa do meu próprio sofrimento, porque eu sou obrigado a me responsabilizar por elas. Ah, mas eu decidi ir para o mosteiro. Você não vai encontrar um parque de diversões. Ah, mas eu quero ir para o parque de diversões. Você não vai encontrar uma vida de paz e tranquilidade. Vou repetir com a garganta. Uma vida de paz e tranquilidade. Ah, mas eu consigo tomar... Consegue. Mas sempre que eu escolher A, vai me faltar B. Sempre que eu optar por em satisfazer o prazer, o desejo, em satisfazer a vontade, o conatos, qualquer coisa que vocês me chamarem, eu vou estar abrindo mão de algo. Não é? Aquela coisa. Não dá para ter tudo. Mas o meu mundo perfeito, ele quer o quê? Quer tudo. E no ter tudo, esse meu mundo perfeito fala, se eu não puder ter tudo, eu vou excluir o restante do mundo. Só que para excluir o restante do mundo, eu ainda vou precisar que esse mundo volte a mim. Eu ainda vou precisar do retorno desse mundo. Por quê? Porque senão eu não vou ter nada. Aquilo que eu ofereço também tem a mesma fonte e origem daquilo que eu recebo. O que eu encontro ao oferecer para o outro, dá um exemplo para vocês. Um, um exemplo pessoal, assim, bem tranquilo. Eu tenho uma filha de 2 anos. Coisa mais linda do mundo, a cara do pai. Uma graça, né? E é interessantíssimo, porque você fala assim, mas como é possível a gente amar uma criança de 2 anos com tudo aquilo? Você fala assim, coisa mais fofinha, coisa mais linda, de madrugada com a fralda suja, e você continua amando. Aí você fala assim, eu dou. Mas a hora que você espera que ela te traga alguma coisa de volta, tá? Na fase em que ela está, de relação do mundo, em que ela e ela mesma, ela vai olhar para você e falar assim, hum. Filha, você não quer colocar sua cadeira aqui? Não. Filha, mas aqui você não pode ficar. Não. Você vai pro lado de lá. Não, 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 não. Ainda faz biquinho. Não, 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 não. E aí, ao mesmo tempo que você olha aquele biquinho, você fala assim, "Ai, que coisa fofa, que coisa mais linda do pai." Né? O Chico tá pensando na dele ali, a gente imagina. Que coisa mais linda. Você fala assim, eu não posso dar mole. Se eu der mole, ela vai achar que o mundo é do jeito dela. Só que ao mesmo tempo você está assim, eu tenho que ter maturidade para lidar com isso nesse momento. Esse mundo não vai ser do jeito dela, ela vai ter que aprender isso de alguma maneira. Aí você olha aqui, briga e fala, não vai poder, não tem como, vira de costas e fala, ai, que coisa fofa. Não dá para você fazer do jeito que você quer. O que está acontecendo aqui? Esse eu vai no outro, enquanto retorna para o eu. Passa por uma reflexão, às vezes, da breve, isso quando é possível e quando dá. Tá? Que às vezes o biquinho ganha, não tem jeito, né? Quando é possível, quando dá. E você fala assim, eu preciso entender isso. Às vezes é muito do sofrimento que nós fazemos de nós pro outro. Aquele sofrimento que nós já passamos, que nós já estamos, de alguma maneira, aspas enormes,
como se diz lá em Minas, aspa tamanho de um toco, né? Aspas gigantes, assim, né? É um sofrimento que eu estou acostumado. Mas de costume não tem absolutamente nenhum. E aí você tenta evitar que o outro passe pelo mesmo sofrimento, mas o outro não teve a sua experiência. A experiência dela vai ser dela. Então, por mais que você fale assim, não, mas eu estou preocupado, eu desejo o melhor para minha filha. Lógico que é verdadeiro. Né? Mas o quanto de eu está indo aí? Quanto afeto do eu está passando por esse outro? E é aí que a gente estabelece essa conjuntura que, de alguma maneira, traz para a psicanálise todo esse aspecto que eu digo político. Tá? Você fala assim, é lógico, eu desejo o melhor para vocês. Claro, mas isso pode estar partindo muito do eu. Mas se eu quiser esse melhor para vocês, a partir daí, minha experiência, que vocês reproduzam isso, o que sobra de vocês? Se eu quiser trazer isso para vocês de uma maneira em que apenas a minha experiência seja válida, tem um monte de eu aniquilado aqui. Da mesma forma, se eu quiser tomar as experiências que vocês tiveram, saber onde doeu, onde vocês se machucaram, para que eu não passe por isso, o que sobra do eu? Então, todos esses afetos estão ali, o tempo todo, passando do eu para o outro e retornando, né? De uma maneira em que, se tivermos a coragem necessária, nós teremos condições ali de validar, talvez, a nossa visão do mundo enquanto uma questão de saber, enquanto uma questão de conhecimento, enquanto uma questão de compreensão desse sofrimento necessário. E na nossa função de psicanalista, receber o outro com os seus próprios sofrimentos e as suas próprias experiências, respeitando sempre isso, né? E respeitar isso de uma maneira com muita alteridade, para que ele se sinta ali, novamente como a professora Michelle disse ontem, acolhido, recebido, em um ambiente cheio de hospitalidade. Tá? Muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigado, senhor, que a voz aguenta. Né? Obrigado. Algumas questões importantes para trabalhar. Eu quero. Tenho boa noite, boa noite. Rodrigo, que bom que és colorado. Obrigado. Né? Sozinho. Ainda não. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa não, ótima, né, Jacó? O Jacó tá aí. Citei o Jacó em vão, gente. O pecado foi cometido. Ansiedade de análise, né? Sorteios eu gosto, achei. Mas você é amanhã. Sorteio amanhã, Sheila. A Sheila não. Já existe um movimento anti-Sheila. Olha, vocês estão vendo como eu e o outro começam a se relacionar dentro de uma visão de mundo já no próprio chat, né? Tá em Pelotas. Queria estar em Pelotas. Venha, Patrícia. Acho que foi a que falta. Então, se quiser perguntar se alguém tem alguma questão, aí o pessoal do chat. Exatamente. Se alguém tiver alguma questão, eu estou à disposição de vocês. Lá vem professor Rodrigo. Olha, que é muito inglês. Na verdade, é uma regra de desejo. Só um minuto, professor Rodrigo. Alguém pode me fazer um sinalzinho se vocês conseguem ouvir o professor Rodrigo? Senão eu pediria que você viesse aqui na frente, professor, por conta do microfone. Não, faça de viva voz, mais fácil. Tem uma balinha de... Pode. Nesse aspecto, a filosofia é bem narcisista, exatamente. Aqui me escutam? Professor Cleusa, você pode me fazer um sinalzinho se está ouvindo o Rodrigo? Não, professor Rodrigo, vai falando. Agora tá escutando? Agora sim, Sheila?
Sim? Obrigado. Perfeito. Professor Forasmar, aliás, a escolha dos contratualistas foi muito interessante, né? Porque se a gente olhar a Guerra Civil Inglesa, em que ambos, de forma, tanto Locke como Rousseau estavam em campos opostos, é uma guerra pelo de desejo, entre o desejo de dominar e o outro de não ser dominado, tá? E, ao mesmo tempo, a escolha dos contratualistas, daí a gente pensa quase sempre o passo adiante, Uhum. o iluminismo enquanto estrutura, logo em seguida nós vamos ter lá os historicistas alemães contrapondo, por quê? Porque os iluministas, eles negam a cultura, enquanto o pensamento alemão vai trazer exatamente o comportamento, a cultura de cada povo. Daí vem aquela imagem do Volksgeist, que é fantástico para a gente compreender a própria relação, né, que tu estabeleceu entre este passado iluminista e a psicanálise, lembrando que o Freud era um grande literato e um grande conhecedor dos pensadores clássicos alemães que eram opositores ao iluminismo. Sim. Obrigado, professor Rodrigo, pela Posso me retirar? introdução. Fique à vontade. Ah, sim. Assim, o professor Rodrigo coloca aqui a questão do iluminismo e da Guerra Civil Inglesa ali, onde essas questões do contratualismo estavam sendo discutidas ali, e no iluminismo Freud como leitor ali dos teóricos alemães. O que nós temos que observar aqui, professor, assim, o Freud ele não tira a psicanálise do mais absoluto nada, né? Não é simplesmente, poder tive uma ideia genial, ó, inconsciente, pá, né? Na realidade, se nós retomarmos, dá para ir até antes disso, bem antes disso, voltar lá no Platão, praticamente, e nos mitos gregos, são a questão, por exemplo, de Eros e Psique, tá? Em que claro, não se falava e não se tinha esse conceito que o Freud elabora tão bem do inconsciente, né? A forma como o Freud elabora o inconsciente, mas existe uma contribuição, e por isso que eu vou lá nos contratualistas, existe uma contribuição que parte dentro da própria estrutura do pensamento, desde que ele é pensamento, né? Então, assim, não é por acaso que o Freud retoma, por exemplo, ah, as tragédias do Édipo, tá? Não é por acaso que ele retoma as questões do Eros e Thanatos, né? Não é por acaso que o Freud vem trazendo todos esses conceitos que dentro da história da humanidade são elaborados, são discutidos, são teorizados, tá? E vai fazer com que a gente observe justamente que isso pode ser aplicado fora de uma visão metafísica, de uma visão cosmogônica que tente dar conta, né, da universalidade do ser humano, né, da universalidade do sofrimento, da universalidade do amor, da universalidade das verdades que nos cabem, né? Quer dizer, o Freud, como um homem da sua época e como um sujeito de vasto repertório aí, novamente, eu volto a falar da importância do repertório do analista, ele está o tempo todo dialogando com a literatura, ele está o tempo dialogando com a política. Politicamente, o Freud é muito ativo, tá? Até por conta das questões ali da guerra, pós-guerra, politicamente e socialmente, o Freud é muito ativo nesse aspecto, tá? Então, não lhe passa despercebido. Ele tem uma tradição não só do idealismo alemão, mas todo o pós-hegelianismo. Schelling, Fichte, né? E várias vezes ele traz essas referências no texto, né? É que geralmente quando nós observamos o texto do Freud, nós pegamos e falamos assim, o Freud está falando alguma coisa aqui do Hegel, né? A gente passa pelo Hegel e fala, sei lá, quem é Hegel, segue o baile, né? Mas você fala assim, mas de repente não será que não vale a pena para nós, né? Fala assim, quem é esse tal de Hegel? O que ele fala, né? O Lacan está lá falando Kierkegaard, Jacobson. Quem são esses sujeitos? Saussure. Quem são esses sujeitos? O que eles estão falando? Né? Às vezes as próprias referências da literatura que eles trazem, que são muito ricas, né? Eu acho interessantíssimo, né? A maior parte dos analistas adora falar sobre o complexo de Édipo, né?
Todo mundo quer falar do complexo de Édipo, Édipo para lá, Édipo para cá. Quem leu o texto do Édipo? Quem leu o Édipo Rei, quem leu Antígona, quem leu o Édipo em Polono? Aí você fala assim, mas tinha mais de um? Né? Então, o pessoal já fala assim, gente, o complexo do Édipo, ele é a pontinha do iceberg ali, gente. Vai ver Antígona. Antígona é um texto fundamental. Então, Né? Antígona, né? é Interessante que a própria Freud, ela não era aleatória. Poderia ser qualquer outro Exato. livro para colocar que fosse o complexo de Édipo. Porém, ele estava dialogando com quem? Com os homens eruditos da sua Da sua- geração que conheciam essas tragédias. Elas eram lidas normalmente em escola propriamente. Uhum. Tá? Ele dialoga com a sua época. E não só com a época, mas ele está dialogando ali com a humanidade, de certa maneira, né? Com a cultura, com o conhecimento produzido na humanidade. Por isso que tem que se transformar em uma questão, porque senão não nos perguntamos sobre isso. Né? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Quando a gente via a tragédia, também tem que pensar também no próprio Freud, porque o Freud nasceu sob a névoa da guerra. Uhum. Tá? Ele vivenciou a guerra franco-prussiana, ele viu a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial, que foi algo que fugia completamente contra qualquer noção de civilidade conhecida, e ele vai apontar em um texto que nós temos exatamente isso. O que aconteceu, como nós chegamos a esse ponto. E que vai ser, na verdade, a dúvida e a diferença dele vai ser uma dúvida que já começa um pouquinho antes, numa outra área, por incrível que pareça, que é com a teoria da relatividade. Ou seja, a primeira quebra na Einstein. depois, antes disso, tem Nietzsche com a percepção de Newton. E ele estava neste mundo de interferência, que era um mundo de ruptura. E ele tinha que entender esse mundo. E interessante, professor Rodrigo, assim, o mundo do Freud era um mundo de efervescência. Imagine ele no nosso. Então, eu ainda continuo pensando, né? Imagine o Freud com o Instagram. Né? Não precisava de guerra nenhuma. Imagine o Freud com o Instagram. Né? Tô olhando aí. O Freud com funk, a Anícia está levantando aqui possibilidades, quando eu acho que o meu delírio, vamos voltar na citação, né? As outras pessoas que nos acompanham nesse delírio, né? O Freud com funk seria um negócio sensacional, né? Eu já imaginei Freud e El Chan. Nossa, gente. É, Marisa, claro. Eu só vou pedir por causa do microfone, que senão o pessoal de casa não ouve. Mas eu não estou sem voz. Minha bala de gengibre acabou, só tenho mais um. não previu a falta de bola para Eu também não, professora. Fique tranquilo, não há. microfone. Né? E aí, falando de filosofia, a gente aprendendo, né? Meu analista sempre diz, Meduzinha, vai para a filosofia, que você vai aprender um pouquinho mais de retórica, isso vai te ajudar muito, né, para os pacientes. Eu venho levantar uma questão, inclusive, não somente para você, mas também para a professora Michele, para a professora, que é essa questão tão contemporânea que a gente percebe na psicanálise, esse assunto, que muitas vezes eu vejo em rede social sendo discutido, que é essa regulamentação do curso superior em psicanálise. E com essa história, né, que a gente vê esses cursos aí de um ano e meio, a gente fica vendo isso pela internet, acho que os colegas também, né, Uhum. já devem ter se deparado, e Um mês. isso. Final de semana intensivão. Uhum. 10,89. 10,89,90. Então, exatamente. E quando eu fui procurar formação, eu encontrei, né, conheci a professora Michele, e ela me explicou tudo, me explicou sobre o tripé, inclusive, né, falando em ética e estética da psicanálise e voltando a Freud sobre o porquê que não poderia, né, que ele não se agradava da psicanálise que está sendo ensinada nas universidades. Será que vocês poderiam, de repente, nos dar uma opinião, nos esclarecer um pouquinho, né? Porque a gente fica lá 3 anos estudando e continua estudando, e a formação é contínua, e como a gente leva a sério isso, né? Assim como a professora Michele ontem falou da análise pessoal, Uhum. quando a gente tem que levar uns puxões por isso.
olhar para si cansa, e aí tu tem teus pacientes e tudo isso. Mas como é que vocês veem isso, nessa questão aí? O que vocês pensam, se vocês pudessem explanar Claro. um pouquinho? Tá? Obrigado, Marisa, pela questão. É claro que assim, essa discussão é uma discussão, nem tem como tratar isso aqui muito rapidamente, né? Mas dentro do que foi debatido aqui, do que nós conversamos hoje, tá? É claro que uma coisa é nós pensarmos a psicanálise enquanto um saber, tá? E aí eu estou falando pelo Franz Marc. Mas quando o Hegel escreve a Fenomenologia do Espírito, nos primeiros capítulos ele diz assim: é hora de se elevar a filosofia à condição de ciência. Aí a gente pergunta: o que é ciência? Primeiro, né? Quando a nossa época começa a entender ciência, tá? Ela vai pensar na ciência como algo que eu possa replicar, e replicando eu vou ter que reproduzir um resultado obtido. Então, você pode pensar nas ciências administrativas, nas ciências investigativas, você pode pensar no levantamento de dados, elaboração de dados, e a universidade é o espaço justamente da ciência. Tá? A universidade, esse espaço acadêmico, ele é o espaço da produção científica, seja na filosofia, na engenharia, cada uma com os seus respectivos métodos, com as suas metodologias, com as suas aplicações, tá? Mas esse espaço é um espaço da universidade, tá? Do desenvolvimento da produção da ciência. É o lugar em que o sujeito se tranca no laboratório e eu preciso descobrir isso. Enquanto eu não descobrir isso aqui, tá? Eu não saio daqui. É o lugar em que o sujeito se tranca dentro de uma biblioteca e fala: eu preciso entender essa questão. E enquanto eu não conseguir dar uma resposta para a origem da desigualdade entre os homens, eu não saio daqui. Tanto que esse texto do Rousseau que eu citei, ele foi um concurso da Academia de Dijon, da Universidade de Dijon, né, em que se propunha a seguinte questão: qual é a origem, né, da desigualdade entre os homens? Aí você fala: ali existe a produção do conhecimento, né? Que conhecimento é produzido na psicanálise? E eu não estou falando que não há conhecimento, mas pensar a psicanálise como ciência, de repente, não é enrijecer demais? Não é tomar um rigor científico demais? Ah, mas um bacharelado, sistematizar, né, professora? É a sistematização. Tá? E o conhecimento que é espírito na psicanálise, o conhecimento é do outro que passe do outro para nós. Não é de nós para o outro, porque vamos pensar, no bacharelismo, o sujeito da faculdade, da universidade, outro saber sobre o outro, sobre o mundo, né? A psicanálise, o que a gente vem discutindo desde ontem, é tirar o sujeito desse campo narcísico de ser suposto saber. Exatamente. O campo narcísico que a professora Michelle se refere é tão interessante dentro do âmbito da ciência, né? Cada um se declara Especialista em, doutor em, né? Aí você fala assim: nossa, mas você estudou, tem, tá. A hora que você fecha a porta, tá, e tá você e o paciente no set, o que interessa isso? Ali é o sujeito diante do analista, e o analista fazendo o papel de acolher o sofrimento desse sujeito. E a teoria? Tá, depois eu penso na teoria. Aquele momento específico, tá, é um sofrimento que está em voga. Ah, mas metodologicamente o que eu vou fazer? Nada. Nada. Ah, mas por que se fala tanto? Tanto que quando a gente fala na formação, não tem manejo, né? Você fala muito mais, às vezes, em transmissão psicanalítica, tá, do que propriamente numa formação rigorosa. E quando você fala aula, porque a gente é acostumado a falar em aula. Porque é o senso comum, é o dia a dia, né? Juntou todo mundo numa sala, colocou alguém que diz que é professor, é aula, né?
Mas se formos pensar, e claro, isso é uma discussão muito grande, não é exatamente disso que se trata. O que se trata aqui é de algo muito mais profundo e talvez muito mais complexo, tá? Onde você percebe assim, um sujeito que está ele em análise pessoal. E aí a fundamentação do tripé, né? Ele buscando a si mesmo enquanto sujeito, a constituição da sua subjetividade, tá? Ele tem todo o campo ali da formação teórica pelo qual ele precisa perpassar, e não é simplesmente vou fazer uma provinha aqui, ABC, questão A, tal, não sei o que, ó, tirei 8 pontos, beleza, entreguei o TCC, ninguém me pergunte mais disso hoje, por favor, brincadeira, pode perguntar assim, né? Entreguei o TCC, né? Ó, sou analista, tá? Eu lembro de uma colega que quando ela terminou o curso de psicanálise, ela foi buscar o certificado dela, tá? Com toda a alegria do mundo. E é uma coisa extremamente importante para ela. Tá? Para vocês verem o significado, o valor simbólico disso. Tá? Ela fala assim, eu vou buscar o meu certificado. E toda feliz e toda alegre foi buscar o certificado e tirou foto com o professor, tirou foto com o diretor. Ela praticamente organizou uma formatura para pegar o certificado dela. Tá? E ela fala, o que você vai fazer com o certificado agora? Vou colocar na parede. Né? Aí eu comecei a pensar no meu diploma. Eu falo assim, é claro, a história dela é dela, né? Mas quando você coloca um diploma na parede, você fala assim, isso aqui me serve para alguma coisa. Tá? Isso aqui me autoriza. Isso aqui me basta. Aí, quando a partir da situação dela, eu olhei para a minha situação, e não tem problema nenhum de falar isso, eu falei, nossa, eu tive duas alegrias muito grandes. A do dia que eu coloquei o diploma da parede e a do dia que eu tirei. E o dia que eu tirei o diploma da parede, eu falei assim, pô, com esse negócio da parede. Aí você fala, percebe que é um caminho que o próprio analista perpassa. E você fala assim, não é que ele vai ajudar o outro a fazer isso, ele vai ter ali o mestre que conduz o discípulo, é uma condição, não é nada disso, tá? Mas é um caminho que ele precisa conhecer por seus próprios meios, pelo seu próprio esforço, tá? Em suas próprias condições. Porque senão ele não recebe o outro como o outro. Ele vai olhar para o outro só como segundo eu. A universidade vai falar o quê? Ó, complete aí o que é exigido. Tá? Que condição que uma universidade, e aí eu devolvo a questão, né? Uma universidade sistematizada, tá? E aqui, gente, nada contra a universidade, tá? Nós estamos aqui praticamente quase o instituto inteiro são professores universitários, né? Nada contra a universidade. Mas que condição uma universidade tem, tá, de falar para o sujeito, ou de garantir, né, para o sujeito que ele possa ter a análise pessoal dele, que ele vai ter um acompanhamento supervisionado, que ele vai ter essa transmissão com a liberdade que nós temos aqui muitas vezes, tá? Porque ali a autoridade é de cátedra, tá? E muitas vezes o que nós temos aqui no processo de transmissão, aquilo que eu falava lá no começo, do concílio lateraense, né? Do que são essas conversas na laterais, das experiências que são trocadas, dos grupos de estudo, dos grupos de supervisão, dos interesses em comuns, das pesquisas em comum, tá? Da condição que nós temos de, muitas vezes, nos ampararmos uns nos outros, né? De acolher e receber as próprias demandas. Na minha experiência, inclusive, com professor universitário, universidade nenhuma vai te dar isso. Existe a diferença que é ensinar um conhecimento e transmitir Transmitir isso também. experiência. Transmitir experiência é que vem lá dos mais velhos, né? É. E assim, transmitir experiência te dando autonomia para que você faça a sua própria experiência, né? Aquela coisa, ó, a minha foi o seguinte, qual foi a sua? Mas é contigo, tá? Deixa eu só seguir aqui a Giovana, né? A Giovana, obrigado, Giovana, né?
Obrigado, Patrícia, Vaneir, né? Noeli, funk atual seria top. Né? Obrigado também, Noeli. Sheila, obrigado pelo carinho. Edson, com a mãozinha levantada. Professor Petenucci. Professor Frasmar, Professor Petenucci. Gente, a Michelle professor. Passo, que nos une, professor Petenucci foi meu colega de graduação. Então, assim, se eu conheço a Michelle há 15 anos, o Edson conhece há 30, né? Nós tínhamos... Não, 30 não. Não, eu sou de 89. O professor Petenucci já era um pouquinho mais velho, né? Eu fui garçom na Santa Ceia. Ô, Francis Mar, me fala uma coisa. Primeiramente, eu queria, obviamente, me estabelecer aqui como um profundo leigo e que está dando aí os seus primeiros passos nesse campo da psicanálise. Portanto, a minha questão, ela vai ser muito amparada pelo suporte que eu tenho, que é o similar ao seu, que é o suporte filosófico. É, eu acho que o Kant, que você citou, é um autor fundamental para a filosofia, justamente por causa daquela revolução que ele faz na filosofia, colocando aquela revolução copernicana que ele faz na filosofia, Uhum. não é? Colocando o sujeito cognoscente no centro do processo e o objeto que orbita esse sujeito, ou seja, a partir desse momento, né, contrariamente ao que queriam autores como Platão, por exemplo, que acreditava que a verdade se posicionava e se colocava e se encontrava numa outra instância que não era acessada, por exemplo, pelo, pelo corpo, né, mas sim pelo elemento alma, né, que ele coloca. Agora, Franz, eu queria te perguntar o seguinte: nessa revolução que o Kant faz, ele vai escrever a crítica da razão pura. Ele vai dizer que a razão tem limites, não é? Ele vai estabelecer alguns limites da razão. E ele vai dizer que, que muito do que a gente consegue acessar do objeto é justamente o que a nossa linguagem dá conta, não é? Isso daí vai ser corroborado, inclusive, pelo Schopenhauer quando ele escreve O Mundo como Vontade de Representação, E né? muito refletido pelo Lacan. Isso, aí é contigo. O que eu queria é exatamente isso, né? Eu queria muito entender como é que a psicanálise é, se coloca diante dessa suposta limitação que é colocada pela filosofia kantiana, onde estabelece os limites do meu conhecimento, e não só o conhecimento dos objetos, mas inclusive o conhecimento do outro, né, acerca da linguagem. Como é que fica isso daí? Me explica. E a bem da verdade, Francis Mar, por gentileza, fazendo uma correção a tempo aqui. Eu queria fazer aqui uma correção em você, que você citou aí Heloísa e disse que é a cara do pai. Eu lamento demais, você está faltando com a verdade. Graças a Deus, ela se parece com a Nathalie. Graças a Deus, se há um Deus, ele agiu na sua vida, meu irmão. Um abraço. Saudade de você. Vocês estão vendo as coisas que a gente passa, né? É, Aí você fala assim, na universidade isso não aconteceria. Porque Não. intimidade, intimidade, né? Na universidade, autonomia, reconhecer o outro. Aí nessas horas você fala assim, reconhecer o outro, será que realmente vale a pena? Mas Depende do outro. depende do outro, Depende né? E aqui é um conceito, cara, intimidade é quando você se sente seguro com o outro para ser Então, quem você é. Isso é intimidade. e que a professora Michelle aqui, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas ela fala assim, intimidade é um negócio interessante, porque é quando você se sente seguro com o outro para ser quem você é, né? Não é E sexo, mas não tem nada a ver.
né? E é interessante, professor, de antemão, eu te digo que não responderei a sua pergunta, porque você terá ainda na sua transmissão psicanalítica muitas discussões, muita conversa, principalmente no Lacan, ali com o professor Jacob Ziak, né, que é um especialista nas questões da linguagem, dissocio, dessa relação eu-objeto, né? Você vai ter material às fartas ali com o professor Jacó para esclarecer essa sua questão. Eu não conseguiria dar conta da sua questão com a voz que eu estou e com o tempo que nós... Tá? Mas me chama a atenção que você parte justamente do Kant lá, na crítica da razão e falando sobre os limites da razão. Tá? Mas que interessante, quando a professora Michelle fala assim, intimidade é quando você se sente à vontade para ser com quem você é seguro. Tá? A razão, muitas vezes, ela é justamente um mecanismo de defesa. Tá? Então, quando você pergunta como a psicanálise vê essas questões do limite da razão, o sujeito que chega para a análise tenta encontrar muitos argumentos e tenta racionalizar e tenta encontrar uma lógica. Na verdade, isso nos parece assim, defendendo do quê? Porque ele precisa racionalizar e ele precisa justificar e ele precisa tudo encontrar um respaldo. É que nem o diploma na parede. Ele precisa encontrar um respaldo que seja teórico, ele encontrar um arcabouço fundamental, um arcabouço fundamental ali, onde ele possa, de alguma maneira, buscar essa segurança, né, que ele teria natural e livremente se ele tivesse intimidade. Né? Então, assim, é lógico que toda fundamentação teórica é importante para que nos leve a pensar essas condições. Tá? Mas se eu considerar a razão como algo estritamente, ainda fazendo eco com a questão que a Marizinha nos trouxe, né? Estritamente acadêmico, científico, lógico, eu entro em um rigor, tá? Que para a psicanálise não vai ter espaço para o sujeito. Tá? Então, esse sujeito, ele perece sob o peso da razão, e muitas vezes a razão de se provar que nem é imposta. Né? Eu lembro de algumas situações que o analisante chegava na sala e falava assim, eu preciso terminar minha faculdade para alegrar a minha mãe, para dar esse prazer para minha mãe. E para fazer... E o cara sentia um peso justamente porque ele precisava se dar ao peso da ciência, se dar ao peso, fazer as provas, entregar o TCC, entregar a dissertação, ir para a banca, porque minha mãe quer ter essa alegria. Não é o desejo dele que está em voga, é o desejo de um outro que de alguma maneira o atravessa, né? Aí você fala, mas é o seu desejo ou é o desejo da sua mãe que você tem? Não, mas o da minha mãe é o meu, porque veja bem, é o que eu tenho que entender que blá, 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 o escassa-cheio. E chega uma hora, tá, que o sujeito justificou tanto, né? E por isso a importância até da repetição, né? Da análise. Ele justificou tanto e racionalizou tanto e argumentou tanto contra ele mesmo, e isso é importante que fique claro, né? Que chega uma hora que ele fala assim, mas será que isso faz sentido? Nessa hora que ele fala, será que isso faz sentido? Você fala assim, gente, a função da análise concretiza. Você colocou o cara na frente do espelho. Ele espelhou a caneta. Ali a coisa funcionou. Você fala assim, mas eu só falo disso. Mas eu estou repetindo isso o tempo todo. Mas por que eu estou racionalizando tanto? E por que o sujeito racionaliza tanto? Porque busca tanto essa informação da razão? Às vezes porque ele não se permite sentir. Né? E às vezes esse sentir é justamente o aspecto fundamental da constituição do sujeito. Né? E que a ciência, elevada aos arcabouços e ao Olimpo do conhecimento, não vai dar conta. Sim, Né? eu coloco essa- Ela coloca a emoção como um dítame inferior. Né? Em compensação, aquela coisa, aquela vontade, quando Nietzsche vira para o Hegel e fala, querido, libera. Né? Para que você está se engessando nesse processo? Por que estamos há 26 séculos discutindo a questão do ser? Ninguém vai chegar em lugar nenhum com isso. Né? E aí o Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, eles vão começar justamente uma filosofia que
que confrontam as filosofias sistemáticas, né? Que assim, vão ser mais emotivas, sentimentais. Não, tem método, está dentro do arcabouço da ciência. Mas o Nietzsche vai começar a escrever com aforismos. O Nietzsche vai começar a escrever com narrativas em prosa. Tá? Então, tudo isso vai se tornando cada vez mais diferente. Quando chega na psicanálise, né, a psicanálise fala assim, o que interessa agora é o sujeito. E esse sujeito não é um sujeito que racionaliza, ele é um sujeito que quer sentir. E ele está buscando, às vezes, o sete, porque o sete é o único espaço que ele tem para sentir. Né? Eu já tive situação de analisando Para Freud, que escapou a razão. que escapou a razão. E deu sorte. Que Né? é o impossível. Deu sorte. Né? Eu acho que a maioria daqueles que já atendem já passaram por isso, e às vezes o sujeito chega para a sessão e fala assim, quer falar alguma coisa? Ele não quer falar nada, ele quer chorar. E tudo bem, tudo que ele precisa ali é chorar. Eu já estive analisando e falei assim, hoje eu só queria dormir. E ele deitou no divã, no consultório, dormiu 50 minutos e tudo bem. Né? E aí você fala, por quê? Às vezes aquele é o único espaço que ele tem para se encontrar com ele mesmo. E seguro, onde ele encontra isso com segurança. Né? Né? Professor, eu peço desculpas por não ter respondido sua pergunta, mas eu vou deixar para o professor Jacó, tá? E Heloísa parece comigo, ela é linda justamente por esse motivo. Tá? Né? Mas, professor, só um argumento para o debate, talvez um argumento neopoperiano, tá? Por quê? O que nós vamos ter? Minha concepção é que, embora não esteja dentro do universo da academia, a psicanálise é uma ciência. Quais são os pré-requisitos básicos para ser uma ciência? Objeto próprio. Qual é o nosso objeto da psicanálise? O inconsciente cognitivo. Uhum. Tá? Temos ter um corpo teórico próprio. Tem vários corpos teóricos. Tá? E, por fim, métodos próprios ou maneiras. A diferença é que a psicanálise, quando Freud pensa, ela subverte a concepção tradicional do mundo. Ela não vai para o laboratório testar. Na verdade, o paciente está chegando no consultório e quando o analista começa a ver uma série de casos que são paradigmáticos, ele ajuda os seus demais a identificar. E isso vai se transformando ao longo do tempo. E isso, então, assim, ó, nós, desculpa, eu não vou colocar um nós, eu não sou psicanalista, tá? Mas a psicanálise, ela está sim, dentro de um amplo sentido. Tanto que nós vamos ter escolas, nós vamos ter paradigmas, nós vamos... Mas aí, eu compreendo, é uma outra discussão. Padrão dele. Porém, Mas ela está... que se nós iniciarmos agora a discussão de que se a psicanálise é ciência, nós vamos precisar do terceiro, do quarto e do quinto seminário semblante, né, para essa discussão. É algo assim muito muito amplo, né? Por isso que quando eu respondi a Marisa, eu falei assim, partindo de um ponto aqui muito superficial, né, e dando uma resposta aqui no que vale a pena, no sentido do indivíduo, tá? Não sei até que ponto essa questão, nesse momento, atende a esse sujeito que a gente está buscando enquanto desafio. Tá? Porque o desafio do psicanalista no século XXI é um. Tá? O desafio da formação do psicanalista é uma outra conversa. Né? E quando eu penso lá, o desafio da formação... cara, aí a gente vai entrar no curso por correspondência, e, a gente e as formas A, B, C, D, E, né? Alguns com contatos astrais, de repente o pessoal que busca um disco voador, e chamam tudo de psicanálise. Hoje, se você digitar psicanálise na internet, tá? Cada dia aparece uma teoria nova, uma variante nova, né? Eu já estou pensando em daqui a 1 ou 2 meses lançar uma psicanálise transmariana, né? Porque assim, e vai dentro do que o Freud está falando justamente desse sujeito que não quer aceitar o mundo como o mundo é, né? Então ele vai lá e cria algo dele, encontra, né? As pessoas que vão sair de repente nesse delírio. Você fala, e cara, o problema de repente nem é o delírio em si. O problema é a falta de profundidade ou de seriedade com que se conduz as ideias frente, às vezes
sem ser maturada, sem ser refletida, sem passar por esses processos. Por isso que é muito complicado você falar assim, o analista só precisa... Já ouvi muito isso, gente. O analista só precisa escutar. Você fala assim, é que isso aqui, para escutar, tá? O que você vai fazer com essa informação? Você tem que saber ouvir. Tá? Era a mesma coisa daquela perguntinha jocosa. Professor, você não trabalha, só dá aula? Né? Então, filho, deixa eu te explicar um negócio. Para um olhar desatento, pode parecer um negócio muito simples. Pode parecer um cara que está sentado numa poltrona ouvindo alguém só. Tá? Mas para quem está naquela poltrona falando, essa pessoa percebe a diferença, tá? De quando a escuta dela é acolhida e de que quando simplesmente vai preencher o relatório. Então, assim, existem muitos meandros ali e essa discussão vai ser uma discussão que acaba sendo muito profunda e, nesse momento, eu não sei se daríamos conta disso, né? Sim, né? E a gente pode, segue a discussão aqui, desculpa, professor Osmar, ler Foucault, a palavra e As palavras das coisas. E o processo, Né? um texto sobre psicanálise enquanto ciência humana, né? Já na década de 70. Então, o Foucault já não está numa direção muito real. Muito bom. O Foucault é um sujeito sensacional. E ele tinha questões de fria muito interessantes. Né? Um texto fantástico do Foucault, Os Anormais, eu acho que é um texto fabuloso. O orientador do Foucault, o Canguilhem, né? Tem um texto dele que acho que é fundamental para qualquer analista, que é o normal e patológico. Né? Então, assim, o repertório que precisamos nos debruçar é muito grande. Então, acho que isso é fundamental. As palavras das coisas é sensacional para qualquer psicanalista para entender o campo da linguagem, né? E ele traz lá um capítulo sobre a psicanálise no campo da ciência. Muito bom. Noeri, os debates entre os filósofos, né? Intimidade, Noeri, intimidade é isso. Né? Qual é o acordo, meu padre? Não, Edson, depois a gente conversa. Né? Obrigado, Carla. Pode ver se mais... Vani, obrigado, boa noite também. Né? Eu acredito, mais alguma questão aqui, né? Acho que acabamos passando um pouquinho do planejado, né? Eu agradeço as questões, agradeço a presença de todos que nos acompanharam aqui pela internet, em nome do Instituto Semblante. Convido-os a amanhã, às 8 horas, nós teremos a fala da professora Juliana Lara, né? O analista Pátula, né? O analista Pátula, né? E é o encerramento de amanhã? O encerramento amanhã, e teremos E amanhã temos surpresas, né? Amanhã teremos surpresas. Então, Sheila, tem o pessoal fazendo movimento para que você não venha amanhã, tá? Mas amanhã, reza a lenda, teremos surpresas, tá bom? Obrigado a todos, desejo a todos uma boa noite, né? Espero aí que você tenha sido proveitoso para vocês. Agradeço muito o debate aí e a companhia. Um grande abraço. Professora Michele, Aguardamos vocês. né? Tchau, tchau. Estamos amanhã. Tchau, tchau.